Imagine a cena. O ar está denso, pesado com o cheiro de magnésio e ferro. Você está sob a barra, o aço frio e implacável pressionando seus trapézios. O mundo se contrai, se resume a este único momento, a este desafio vertical contra a força mais fundamental do universo, a gravidade. Mas enquanto sua mente se foca no movimento que está por vir, um drama invisível, uma ópera bioquímica de proporções épicas, está prestes a começar dentro de você. Bem-vindo aos bastidores da força. Este não é apenas um exercício, é um ato de condução. Você é o maestro, e seu corpo é uma orquestra endócrina complexa, afinando seus instrumentos para uma sinfonia de estresse e adaptação. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas dessa performance hormonal. Vamos desvendar a dança molecular entre a destruição e a reconstrução, o caos e a ordem. Esta é a história da orquestra endócrina do agachamento, testosterona, cortisol e a dança hormonal do esforço. Ato 1. O prelúdio da tensão. Antes mesmo de um único milímetro de movimento, a música começa. É um crescendo de antecipação. Seu cérebro, o grande maestro, percebe o desafio iminente. O peso na barra não é apenas uma carga física, é uma informação, um sinal de estresse agudo. Em resposta, o sistema nervoso simpático, nosso sistema de luta ou fuga, é ativado. E o primeiro som que ouvimos, a primeira nota vibrante nesta sinfonia, vem de duas pequenas glândulas situadas no topo dos seus rins, as glândulas adrenais. Mais especificamente, da medula adrenal. É daqui que são liberadas as catecolaminas, adrenalina ou epinefrina e noradrenalina ou norepinefrina. Pense nelas como os batedores de um exército, os mensageiros que preparam o corpo para a batalha iminente. Elas se espalham pela corrente sanguínea a uma velocidade vertiginosa e os efeitos são quase instantâneos. Seu coração acelera. Isso é o efeito cronotrópico positivo. Cada batida se torna mais forte, bombeando mais sangue com cada contração. Isso é o efeito inotrópico positivo. A pressão arterial sobe. Os vasos sanguíneos que irrigam seus músculos esqueléticos, como os quadríceps e glúteos, se dilatam, um processo chamado vasodilatação, garantindo um suprimento máximo de oxigênio e nutrientes. Simultaneamente, os vasos em órgãos não essenciais para o esforço imediato, como o sistema digestivo, se contraem. Não há tempo para digestão quando a sobrevivência está em jogo. Seus brônquios, as vias aéreas nos pulmões, se dilatam. A broncodilatação permite que mais ar, mais oxigênio, entre a cada respiração. Suas pupilas podem até dilatar, aguçando seu foco. E, crucialmente, a energia é mobilizada. A adrenalina sinaliza ao fígado e aos músculos para que quebrem suas reservas de glicogênio em glicose, um processo chamado glicogenólise. Essa glicose é lançada na corrente sanguínea, elevando o açúcar no sangue para fornecer combustível rápido e direto para as células musculares. As reservas de gordura também são atacadas, liberando ácidos graxos para serem usados como uma fonte de energia alternativa. Você está bioquimicamente preparado para a guerra. Tudo isso antes mesmo de você começar a descer. Ato 2. A cascata de comando. Agora, o movimento começa. A descida controlada, a pausa no fundo e a explosão para cima. A tensão mecânica nos músculos é imensa. As fibras musculares são esticadas e microlesionadas. O estresse metabólico aumenta à medida que as reservas de energia são consumidas e subprodutos como o lactato se acumulam. Este estresse sistêmico brutal é um grito de socorro e, ao mesmo tempo, um chamado à ação, que ecoa até o centro de comando do cérebro, o hipotálamo. O hipotálamo é o verdadeiro maestro da nossa orquestra endócrina. Ele inicia duas cascatas de comando paralelas, dois eixos de poder que vão definir a resposta do seu corpo. O primeiro é o eixo HPA, hipótálamo-hipófise adrenal. O segundo é o eixo HPG, hipótálamo-hipófise gonadal. Vamos seguir o primeiro caminho, o do eixo HPA. Em resposta ao estresse avassalador do agachamento, o hipotálamo libera um neuropeptídeo chamado hormônio liberador de corticotropina, ou CRH. O CRH é uma molécula pequena, mas sua mensagem é poderosa. Ele viaja a uma distância minúscula através de um sistema de vasos sanguíneos especializado até a glândula pituitária anterior, ou hipófise, localizada logo abaixo do hipotálamo.
A hipófise, ao receber a mensagem do CRH, responde liberando seu próprio mensageiro na corrente principal, o hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH. O ACTH é o general enviado para o campo de batalha. Ele viaja por seu corpo, mas seu alvo é específico, o córtex das glândulas adrenais, a camada externa daquelas mesmas glândulas que já liberaram adrenalina. A missão do ACTH é clara: ordenar a produção e liberação do solista principal do estresse, o hormônio que todos amam odiar, o cortisol. Agora, vamos olhar para o segundo caminho, o do eixo HPG, que se desenrola simultaneamente. O mesmo hipotálamo, em resposta a sinais complexos que incluem o próprio exercício, libera outro hormônio, o hormônio liberador de gonadotropina, ou GnRH. O GnRH também viaja para a hipófise. Lá, ele estimula a liberação de dois outros hormônios, as gonadotrofinas, o hormônio luteinizante, LH, e o hormônio folículo estimulante, FSH. Para a nossa sinfonia de força, o LH é o protagonista. Como o ACTH, o LH entra na corrente sanguínea e parte em sua jornada. Seu destino, as gônadas. Nos homens, são os testículos, nas mulheres, os ovários. A missão do LH é estimular a produção do principal hormônio anabólico do corpo, o arquiteto da força e do músculo, a testosterona. E assim, o palco está montado. Os mensageiros foram enviados. Os solistas, cortisol e testosterona, estão prestes a entrar em cena, cada um com sua partitura, um para quebrar e outro para construir. A tensão está no ar. Ato 3. O duelo dos solistas. Catabolismo versus anabolismo. Primeiro, vamos ouvir a melodia do cortisol. Frequentemente demonizado como o hormônio do estresse que destrói músculos e acumula gordura, a verdade, como sempre na biologia, é muito mais nuançada. Durante o exercício agudo e intenso, o cortisol não é um vilão, ele é um gerente de crise pragmático e essencial. Quando o ACTH chega ao córtex adrenal, ele estimula a zona fasciculada a sintetizar e liberar cortisol. O cortisol é um glicocorticoide e seu nome já nos dá uma pista de sua função principal, gerenciar a glicose. Durante um agachamento pesado, suas reservas de glicogênio muscular estão sendo depletadas rapidamente. O cortisol entra em ação para garantir que seu cérebro e músculos continuem tendo energia. Como ele faz isso? Primeiro, ele promove a glicogeneogênese no fígado. Glico, de glicose, neo de novo, gênese de criação. Criação de nova glicose. Mas a partir de quê? O cortisol estimula a quebra de tecidos para fornecer os substratos. Ele aumenta a lipólise, a quebra dos triglicérides no tecido adiposo em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos podem ser usados como combustível por muitos tecidos e o glicerol pode ir para o fígado para ser convertido em glicose. Ele também promove a proteólise, a quebra de proteínas, principalmente no músculo esquelético. Isso libera aminoácidos na corrente sanguínea. Alguns desses aminoácidos, como a alanina, viajam para o fígado para também serem convertidos em glicose. Sim, o cortisol é catabólico para o músculo. Ele está literalmente sacrificando uma pequena parte da estrutura muscular para fornecer o combustível necessário para sobreviver ao esforço de guerra imediato. É uma troca, um pouco de músculo agora, por performance e sobrevivência. Além disso, o cortisol tem um potente efeito anti-inflamatório. O exercício intenso causa microlesões e uma resposta inflamatória. O cortisol ajuda a modular essa resposta, impedindo que ela saia de controle durante o esforço. Ele está gerenciando o caos. Portanto, o solo do cortisol é uma melodia de mobilização, sacrifício e controle. É a música da sobrevivência no aqui e agora. Mas enquanto o cortisol executa sua partitura catabólica, outra melodia, mais profunda e ressonante, começa a tocar. É a canção da testosterona. Quando o LH chega às células de Leydig nos testículos, ele desencadeia a produção de testosterona. A testosterona é um hormônio esteroide, o que significa que é derivado de colesterol
e é lipossolúvel. Essa propriedade é a chave para sua ação. Ela viaja pela corrente sanguínea, muitas vezes ligada a proteínas transportadoras, e quando chega a uma célula muscular, ela simplesmente se difunde através da membrana celular. Dentro da célula, ela se liga a uma proteína específica chamada receptor de androgênio. Este complexo, hormônio mais receptor, agora ativado, viaja para o centro de comando da célula, o núcleo. Dentro do núcleo, ele se liga a seções específicas do DNA conhecidas como elementos de resposta hormonal. Ao fazer isso, ele atua como um fator de transcrição. Ele literalmente liga os interruptores genéticos. Quais genes ele ativa? Precisamente os genes responsáveis pela síntese de novas proteínas musculares, como a actina e a miosina, os blocos de construção contráteis do músculo. A testosterona está dando a ordem direta: construa. Mas sua influência não para por aí. A testosterona também aumenta a retenção de nitrogênio no músculo, um pré-requisito para a síntese proteica. Ela pode inibir a ação de hormônios catabólicos como o próprio cortisol, competindo por recursos e sinalização. E, crucialmente, ela estimula a proliferação das células satélite. As células satélite são como células tronco musculares, dormentes nas bordas das fibras musculares. Quando ativadas, elas podem se fundir com as fibras existentes, doando seus núcleos e aumentando a capacidade da célula muscular de crescer e se reparar. A testosterona é o arquiteto da reconstrução e do crescimento. Seu solo é uma promessa de um futuro mais forte. E a orquestra ainda tem outros músicos importantes. O estresse metabólico, especialmente o acúmulo de lactato e a própria liberação de catecolaminas, enviam um sinal para a hipófise liberar outro solista poderoso, o hormônio do crescimento ou GH. O GH tem alguns efeitos diretos, como estimular a lipólise, mas seu principal papel anabólico é indireto. Ele viaja para o fígado e o estimula a produzir o fator de crescimento semelhante à insulina 1, ou IGF-1. O IGF-1 é um mediador anabólico potentíssimo. Ele circula pelo corpo e, nos músculos, promove a captação de aminoácidos e glicose e estimula diretamente a via de sinalização mTOR, que é a via mestra da síntese de proteínas musculares. O GH e o IGF-1 formam um dueto dinâmico, amplificando a mensagem anabólica e orquestrando a reparação e o superávit adaptativo. A beleza e a tensão desta sinfonia residem precisamente neste equilíbrio, neste contraponto entre o catabólico, liderado pelo cortisol, e o anabólico, conduzido pela testosterona, GH e IGF-1. É uma dança de destruição necessária para alimentar o esforço, seguida por uma onda de reconstrução para se adaptar e superar o desafio. Ato 4. A cobra e o silêncio da recuperação. A última repetição está completa. A barra volta ao suporte com um estrondo que ecoa pela academia. O esforço físico agudo terminou, mas a sinfonia hormonal está longe de acabar. Agora, na quietude da recuperação, a verdadeira magia da adaptação acontece. Nos minutos e horas que se seguem ao treino, os níveis hormonais começam a mudar. Com o estressor removido, a liberação de CRH e ACTH diminui e os níveis de cortisol começam a baixar. Enquanto isso, os hormônios anabólicos, cuja liberação foi estimulada pelo exercício, continuam a circular, agora num ambiente bioquímico mais favorável. A janela de oportunidade para a reconstrução está aberta. É aqui que entra um conceito crucial para atletas e treinadores: a relação testosterona-cortisol, ou relação TC. Esta relação é vista como um marcador bioquímico do estado de treinamento de um indivíduo. Pense nela como um instantâneo do equilíbrio entre as forças anabólicas e catabólicas no corpo. Após um treino bem-sucedido e produtivo, espera-se que a testosterona permaneça elevada enquanto o cortisol retorne à linha de base, resultando numa relação TC favorável, que indica um estado anabólico. No entanto, se o treino for excessivamente longo, volumoso ou intenso, ou se a recuperação for inadequada, o cortisol pode permanecer cronicamente elevado.
Isso pode suprimir a produção de testosterona no eixo HPG e levar a uma queda na relação TC. Uma relação cronicamente baixa é um dos principais sinais fisiológicos do overtraining. É o corpo dizendo que a partitura catabólica está tocando por muito tempo e muito alto, abafando a música da recuperação e do crescimento. O resultado é fadiga, queda de desempenho e até perda de massa muscular. E é por isso que o que você faz fora da academia é tão importante quanto o que você faz dentro dela. A nutrição pós-treino, por exemplo, é uma forma de modular ativamente esta orquestra. Consumir proteínas fornecem os aminoácidos, os tijolos que a testosterona e o IGF-1 usarão para a reconstrução. Consumir carboidratos repõe o glicogênio muscular e hepático e causa a liberação de insulina. A insulina, além de ser um hormônio anabólico por si só, ajudando a transportar nutrientes para dentro das células, também é um potente inibidor da liberação de cortisol. Você está literalmente comendo para silenciar o catabolismo e amplificar o anabolismo. E o sono? O sono não é um estado passivo. É durante o sono profundo que o corpo realiza a maior parte da sua reparação. É quando a liberação de cortisol atinge seu ponto mais baixo e a secreção de hormônio de crescimento atinge seu pico. Privar-se de sono é como pedir à sua orquestra para tocar a sinfonia da reconstrução com os seus principais músicos faltando. Conclusão: o maestro de si mesmo. Voltamos ao início. A barra no suporte. O silêncio que se segue ao esforço. O que aconteceu aqui? Foi mais do que mover um peso do ponto A ao ponto B. Foi um diálogo profundo com nossa própria biologia. Foi um ato de estresse deliberado, um desafio calculado que aplicamos a nós mesmos para provocar uma resposta, para forçar uma adaptação. Nós somos os condutores da nossa própria orquestra endócrina. O treino é a nossa partitura. A intensidade, o volume, a frequência, os períodos de descanso, cada variável é uma nota, uma instrução que damos ao nosso sistema. A música que resulta, essa mistura complexa de caos catabólico e harmonia anabólica, é o som da adaptação. É a prova de que, embora sejamos em essência um conjunto ambulante de reações químicas governadas por leis físicas, temos a capacidade notável de modular essas reações. O agachamento, então, se torna um ato de otimismo, um reconhecimento nihilista de nossa natureza bioquímica, mas uma afirmação otimista da nossa agência sobre ela. É o entendimento de que, ao enfrentar a resistência, ao abraçar o estresse de forma inteligente, podemos compor uma versão mais forte, mais resiliente e mais capaz de nós mesmos. A sinfonia nunca termina. A cada treino, a cada noite de sono, a cada refeição, estamos escrevendo a próxima parte da peça. E a música é magnífica.